Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak, este novo vídeo. Eu sou a Alessânia Afonso e hoje, gente, eu tô aqui para conversar com vocês sobre algumas das inspirações, dos ensinamentos do Harry Potter. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas em todo caso, Harry Potter é um personagem fictício, uma série de 7 livros escritos pela J.K. Rowling. Então, tem muita sabedoria no Harry Potter, para minha surpresa. Até bem pouco tempo, eu mesma nunca tinha me interessado em ler os livros, até que recentemente eu ouvi a Brené Brown, que é uma deusa gigantesca, assim, uma motivadora, que é autora do Power of Vulnerability, o poder da vulnerabilidade, falando sobre o Harry Potter e de quanto ela é fã. E eu ouvi essa fala dela. A Lola. A Lola sempre tem que fazer um barulhinho no fundo quando eu tô gravando. Eu ouvi essa fala da Brené Brown em um documentário que tá no Netflix, que se chama The Call to Courage, a chamada para a coragem. Super interessante. Então, lembrem-se de conferir o documentário da Brené Brown, é maravilhoso. Você chora, ri, tudo. Enfim, outra também que eu ouvi falar sobre o Harry Potter, que eu sou super fã, é a Elizabeth Gilbert, que é a autora do Eat, Pray, Love, Comer, Rezar e Amar, que também é um best-seller. E eu ouvi a Elizabeth Gilbert falando em um TED Talk que ela faz sobre criatividade, que é muito interessante. Eventualmente ela menciona alguma coisa sobre o Harry Potter, dá a dica de que ela leu e que ela é fã. E aí eu pensei assim, eu admiro muito essas duas, eu sigo o trabalho delas, eu leio os livros, tudo. Então eu pensei, se elas gostam, deve ser bom. Até então eu achava que era coisa de adolescente. Mas, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link do TED Talk da Elizabeth Gilbert, que também é excelente, super recomendo. Antes de eu entrar no assunto, deixa eu dar as boas-vindas pro pessoal que tá aparecendo aqui, tá passando pelo canal pela primeira vez, e convidar vocês para curtirem o vídeo se vocês gostarem, veja se vocês têm afinidade com a minha energia e se inscrevam no canal, gente, ativa o sininho para vocês receberem notificação, é muito importante para mim e também é a forma pela qual o YouTube reconhece a relevância do conteúdo que eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Então, desde já, muito obrigada por curtir, por compartilhar, por deixar seus comentários e por se inscrever no canal. Sejam muito bem-vindos, eu fico muito honrada por tê-los aqui, tá bom? Então, a primeira frase que eu gostaria, eu tenho que ter uma colinha aqui, gente, porque tem muita frase inspiradora. Então, a primeira frase é do Hagrid, no livro The Goblet of Fire, que é o 4º livro. O Hagrid, ele é metade gigante e metade humano. E os gigantes são muito mal vistos, sofrem muito preconceito na comunidade de bruxos, né, de magos. E era um segredo, até que ele foi desmascarado, entre aspas, ele foi descoberto e começou a sofrer bullying e ameaças, inclusive. E uma das coisas que o Hagrid fala perante essa descoberta, né, esse bullying, ele fala pra Hermione, pro Harry e pro Ron: eu sou o que eu sou e não me envergonho. Nunca envergonhe-se. Algumas pessoas vão usar isso contra você, mas essas pessoas não valem nem a pena a nossa consideração. Então, essa é a primeira grande mensagem do Hagrid, né? Então, a Lola tava super comportada, gente. Eu começo a gravar, ela começa a ficar doida. Enfim, desculpa. Então, essa é a mensagem do Hagrid, né? Se aceite primeiro, esteja de bem com a sua identidade, com as suas características, com quem você realmente é. E se alguém te julgar por isso, essa pessoa não vale a pena a sua consideração. A próxima frase inspiradora é de autoria do Albus Dumbledore, que é o diretor da escola. E ele fala isso pro Harry Potter quando um casal que já tem 600 anos está prestes a morrer devido a um ato deles, uma decisão que eles têm que tomar, o Dumbledore e o Harry Potter. Então o Harry Potter está preocupado e
confessa isso para o Dumbledore, no qual o Dumbledore responde o seguinte: para a mente bem organizada, a morte é meramente a próxima grande aventura. Ou seja, para quem é desapegado, para quem vive no presente, para quem aceita que a morte é uma consequência natural da vida, e além do mais esse casal já viveu 600 anos, eles estão abertos para o que venha depois, eles não estão apegados ali em viver. Mente bem organizada. A próxima frase é do Harry mesmo, é um pensamento do Harry, que é do livro The Goblet of Fire. Porque o Harry, ele passa sempre as férias na casa dos tios e ele é muito maltratado pelo tio e pela tia e pelo primo. E ele detesta ir pra lá. Então, quando ele tá no trem, quando ele tá a caminho da casa, ele diz pra si mesmo que o tempo não passará mais devagar quando algo não prazeroso está a caminho. Ou seja, o tempo vai passar na mesma rapidez ou na mesma lentidão. Não é o fato de ele estar fazendo algo que ele não... dele estar sendo exposto a essa situação que não é prazerosa, que o tempo vai passar mais devagar. Então, vai lá, enfrenta e faz o que tem que fazer, né? Então, não fica sofrendo muito porque o tempo vai passar igual. A quarta... Onde é que tá a quarta? É dita pelo Sirius Black, que é o padrinho do Harry Potter. Ele fala no Goblet of Fire... Ele fala isso para o Ron e para Hermione. Se você quiser conhecer um homem, essa é importante. Se você quiser conhecer um homem, preste atenção em como ele trata os seus inferiores, não os seus iguais. Então essa nem precisa explicar, né? A quinta também do Dumbledore. Do Dumbledore é a maioria aqui porque ele é o sábio, né, da história. Ele fala para todos os estudantes na festividade, na celebração de encerramento do ano letivo. Então ele está distribuindo a premiação pelas atividades do Harry Potter, da Hermione Granger e do Ron Weasley. E no final ele também parabeniza, ele gratifica o Neville Longbottom pela amizade, por algo que ele fez ali, por se empenhar para ajudar os amigos. Então ele diz o seguinte, em relação ao Neville Longbottom: é necessário ter muita coragem para enfrentar os nossos inimigos. E é igualmente necessário tanta coragem para apoiarmos os nossos amigos. E é por isso que ele estava celebrando e enaltecendo o Neville Longbottom, porque ele teve que realmente demonstrar coragem para apoiar, para ficar do lado dos amigos na hora difícil, né, no momento difícil. A próxima também do Dumbledore para o Harry Potter, no último livro. Eu não vou dizer o que aconteceu no caso de alguém não ter chegado lá ainda e quiser ler o último livro. Que quando alguém morre nessa circunstância, o Dumbledore fala o seguinte para o Harry Potter: não tenha piedade do morto. Tenha piedade sim dos que estão vivos. E ainda mais, especialmente, daqueles que vivem sem amor. Então, gente, mais triste do que morrer é viver sem amor. De novo, o Dumbledore pro Harry Potter. Tem um espelho na biblioteca que quando a gente olha, quando eles se olham no espelho, eles veem os desejos mais íntimos da alma, do coração deles. Então, cada pessoa que vai à frente do espelho, ele vê o reflexo do seu próprio desejo mais íntimo. O que o Harry vê no espelho é o pai e a mãe dele, que ele nunca conheceu. Quer dizer, os pais dele foram mortos, foram assassinados quando o Harry Potter tinha 1 aninho. Então, ele não tem memórias dos pais. E quando ele se confronta, quando ele dá de cara no espelho, ele vê isso, ele se vê com os pais. E aí ele fica meio que viciado. Todo o tempo livre que ele tem, ele vai lá para olhar no espelho. Aí o Dumbledore diz o seguinte pro Harry: não é aconselhável duelar, focar tanto nos sonhos a ponto de se esquecer de viver. Ou seja, uma vez que ele vai lá e vê o reflexo dos pais, tudo bem, mas no momento que ele fica viciado nessa emoção de ver o reflexo dos pais, ele tá perdendo de viver no presente. Que é isso que acontece com os vícios, né? De novo, Dumbledore pro Harry Potter no Half-Blood Prince.
Quando o Harry, eles estão num lago, num local que há um lago, e o Harry vê uma mão que é de um cadáver. Então ele se assusta e fala pro Dumbledore, né? Professor, tem uma mão de uma pessoa morta. E o Dumbledore responde o seguinte: a gente teme o desconhecido quando olhamos para a morte e para a escuridão. Nada mais. Ou seja, a gente só tem medo porque é desconhecido, porque a gente não sabe o que que vem, o que que isso significa, o que que isso quer dizer realmente. A gente não sabe o que que vai acontecer depois. Mas fora isso, a gente não tem o que temer. Então, quando a gente não fica imaginando, dando tanta força para esse desconhecido, a gente não sente esse medo. A outra, a nona, é da Luna Lovegood. A Luna Lovegood, gente, é uma gracinha, é uma das minhas personagens preferidas, se não a preferida. E ela fala isso pro Harry Potter. O contexto é que a Luna, ela tá de pé descalço procurando os pertences dela que desapareceram, talvez tenham sido roubados. E aí o Harry chega e pergunta pra ela, você não vai pra ceia, pra celebração? E ela disse, não. Aí ela fala, né, que as coisas dela foram roubadas ou desapareceram. Aí ele se oferece para ajudá-la a procurar. E ela disse, não, tudo bem, eu vou depois. Deixa eu ler aqui o que ela fala. Eu vou mais tarde para a sobremesa. Vai aparecer, sempre aparece. Então, o que que isso quer dizer? O desapego da Luna. Ela é bem assim no mundo da lua. Eles chamam ela, inclusive, pelo um apelido pejorativo de Loony, que quer dizer lunática, né, no mundo da lua. E ela é super desapegada, ela vive no presente, ela é bem zen, e ela sabe que as coisas vão aparecer, ela não tá ali desesperada, e também ela não tá pegada em perder a festa. Tudo bem, ela vai depois comer sobremesa, e se aparecer, apareceu, tranquilo, sempre aparece. Então essa é a mensagem da Luna, Lovegood. A 10ª, também do Dumbledore pro Harry Potter, no Half-Blood Prince. O Dumbledore explica por que o Harry Potter é a maior ameaça pro Voldemort, que é o vilão maior, né? Ele diz o seguinte: você tem ideia do quanto os tiranos temem aqueles que ele oprime? Eles, os tiranos, sabem que um dia haverá um que se rebelará contra eles, e com sucesso. Ou seja, sabe o que eu lembrei disso, gente? Eu pensei na época da escravidão. Por exemplo, quando os negros escravos viviam nas senzalas, eles não tinham a noção do poder deles em relação ao homem branco, né? O opressor, o homem que estava escravizando eles. Porque se eles soubessem da força, eles se rebelariam contra. E, eventualmente, teve gente que começou a se rebelar e deu certo. E isso também nos sistemas ditadores, quando o povo é muito oprimido e não se dá conta da própria força. O tirano, o opressor, ele sabe que o oprimido tem força. Então é por isso que eles têm medo, porque no fundo eles sabem que se o oprimido resolver se rebelar e virar o jogo, eles conseguem sim. E é por isso que o Voldemort tem medo do Harry Potter. O Dumbledore fala pro Harry Potter no The Prisoner of Azkaban. Quando Harry Potter pensou ter visto seu pai, que já tinha falecido, o Dumbledore diz o seguinte: você pensa que os mortos que amamos algum dia nos deixam? Você pensa que nós não os chamamos mais intensamente nos tempos de grandes problemas? Ou seja, ele tá acalmando o Harry, dizendo que é normal isso dele estar chamando, se conectando com o pai dele, que já faleceu, porque ele tá passando realmente por algum problema e a gente nunca se desconecta totalmente. A gente sempre vai ter esse amor, essa ligação, mesmo que essa pessoa já esteja no mundo espiritual. A outra inspiração é do pensamento do Harry Potter também em relação à profecia de que ele é o único que pode deter o Lord Voldemort. Então ele pensa o seguinte, que foi a diferença, em relação à diferença, ele pensou, entre ser arrastado para dentro da arena e forçado a lutar, entre entrar na arena por vontade, por desejo próprio de cabeça erguida. Que algumas pessoas talvez pensem que não há diferença nenhuma,
Mas ele, o Dumbledore e os pais dele sabem que isso faz toda a diferença, é isso que faz ele forte. E a 14ª do Dumbledore por Harry Potter, no The Chamber of Secrets, sobre o medo das similaridades. O Harry Potter tem, na realidade, muitas similaridades com o Tom Riddle, que depois se torna o Lord Voldemort. E ele fica assim, em certo momento ele se questiona, eu sou tão parecido com ele, será que isso não é um problema? Será que isso não significa que eu sou mal? Porque ele tem vários poderes similares, ele consegue falar com as cobras, como o Tom Riddle consegue. O Tom Riddle e o Voldemort são a mesma pessoa, ele troca o nome depois. E o Dumbledore responde o seguinte: são as nossas escolhas que mostram o que a gente realmente é, e não as nossas habilidades. Ou seja, a gente pode ter muito poder, muita habilidade, mas a maneira como nós usamos, como nós escolhemos usar o nosso poder, que vai nos definir, que vai mostrar o nosso verdadeiro caráter. Um exemplo disso é uma pessoa que tem um grande poder aquisitivo, um grande poder na sociedade, como ele trata os inferiores, que foi o que o Sirius Black falou, né? Que a gente tem que prestar atenção como as pessoas tratam os inferiores, não os iguais. Então é a escolha que a gente faz, como a gente vai usar os nossos poderes. Isso é que determina o nosso real caráter. E o último, gente, do Dumbledore pro Harry Potter, de novo, The Goblet of Fire, depois de uma fatalidade que acontece no Triwizard Tournament. Eu não vou dizer qual é a fatalidade para quem ainda não assistiu e quer assistir ou quer ler os livros. O Dumbledore diz o seguinte: anestesiar a dor por algum tempo vai fazer que a dor seja pior quando você realmente senti-la. Ou seja, às vezes a gente tenta anestesiar, a gente tenta adormecer, suprimir a dor. Mas quando essa dor realmente vier à tona, vier para a superfície, ela vai doer ainda mais. Então a gente tem que ser gentil conosco e nos permitir sentir a dor. Gente, eu fiquei muito inspirada com Harry Potter, sim, super recomendo. Se alguém não assistiu os filmes e não leu os livros, eu super recomendo que leiam os livros primeiro. E não se desmotivem pelo tamanho dos livros e pela quantidade de livros, porque quando você começa é muito interessante, não dá para parar, a gente não consegue parar. E tem muita inspiração, é muito bem escrito, é uma obra de arte realmente. Eu adorei, adoro e sou super fã e queria compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tive inspiração no Harry Potter. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar sua curtida. Muito obrigada e até a próxima!